Olá, bem-vindos, bem-vindas, Alessandro aqui. Hoje nós vamos falar sobre Eneagrama. Essa apresentação é uma apresentação completa sobre o Eneagrama. Eu quero dizer que eu montei essa apresentação com base em um vídeo disponível no YouTube do reverendo americano chamado Richard Rohr. Eu gosto de muita gente que fala do Eneagrama, admiro muita gente que fala sobre o assunto, que tem livro que está disponível no YouTube, tanto fora do Brasil quanto no Brasil. E eu escolhi o material, o vídeo do Richard Rohr. Esse vídeo dele completo tem em torno de 6 horas, em que ele fala da história do Eneagrama um pouquinho, do porquê são 9 pecados capitais e não 7. Ele fala de cada um dos traços, dos tipos do Eneagrama, assim, de uma maneira muito completa. E eu escolhi o Richard Rohr para falar sobre o Eneagrama, digamos, para basear a minha apresentação e dividir com você esse conhecimento, essa sabedoria do Eneagrama, porque eu acho que a maneira em que ele fala do assunto é bastante assim peculiar, no sentido de dar aquela cutucadinha no ego. Porque personalidade, no final, quando a gente fala de tipo de personalidade, é ego. O Richard Rohr conhece do Eneagrama desde os anos 70, ele foi um dos pioneiros a serem introduzidos a esse assunto lá atrás, quando essa sabedoria chegou, digamos, aí para o Ocidente, na forma de personalidade, né? O Eneagrama, para quem conhece mais, sabe que lá o Gurdjieff, o filósofo armênio, dizia que quem conhece do Eneagrama não precisa nem ler, não precisa ter nenhum livro, porque explica todas as leis universais. Eu confesso humildemente que eu não cheguei nesse ponto. Eu vou estudar mais para falar também aqui no canal e no meu website sobre outros aspectos do Eneagrama, mas o foco aqui é falar de personalidade. De maneira que o Richard Rohr é uma pessoa que eu gosto da maneira que ele fala, e eu então vou aqui ter uma apresentação montada nesse sentido. Eu vou estar consultando aqui, tá, umas anotações que eu fiz, baseado, conforme eu já disse, nesse vídeo dele, e também uma apresentação em PowerPoint, que eu vou passando ela e dividindo com vocês à medida que a gente vai avançando. Ficou longo, eu sei, é um vídeo muito extenso. O que a gente vai fazer também na edição cortar, editar as partes em que eu falo de cada um dos tipos, para que você possa assistir o vídeo só em que eu falo, por exemplo, do tipo 1, do 2, do 3, separadamente. Para que você não tenha que ficar aí buscando no vídeo onde é que eu falei do tipo 1, caso você queira consultar. Então vai ser editado e colocado aí o título referente a qual tipo eu estou falando, e você pode acessar só aquele tipo também aqui no meu canal do YouTube. É só você buscar e você facilmente vai encontrar dessa maneira também. Então vamos lá, gente. Eu quero começar dizendo de que eu não vou falar aqui da origem do Eneagrama, entrar no detalhe de onde veio, de onde não veio. Até algumas pessoas às vezes me perguntam quem inventou o Eneagrama, né? Bom, é uma tradição muito antiga. A notícia que se tem, o que tudo indica, é que lá na época do Egito Antigo, Mesopotâmia, aquela época em que tinha muito conhecimento ali na antiguidade concentrada, ali já tinha Eneagrama. Não exatamente um Eneagrama das personalidades, como a gente conhece hoje, mas para aquelas leis do universo que eu já disse. Então, assim, algo realmente muito antigo. Existem linhas que falam diferentemente da origem, como chegou no mundo ocidental. Eu vou fazer um vídeo separado, porque eu acho que falar da origem do Eneagrama merece um vídeo separado. Então, não é o intuito aqui falar da origem em si, tá? Eu gosto, de novo, eu estou falando aqui sempre da referência do Richard Rohr. Eu gosto muito de uma analogia que ele faz para a gente entender o Eneagrama da seguinte maneira: se você está, como a grande maioria das pessoas, acostumada à coisa do espetáculo,
que é o espetáculo? O espetáculo é o mundo moderno, o que a gente está acostumado a ver hoje. Um filme, por exemplo, que a gente assiste, ele é cheio de efeitos especiais, de explosões, desse tipo de coisa. Então, eu gosto de uma referência que ele faz ao Aristóteles, que já dizia lá atrás, né, há 2.500 anos atrás, sobre a definição do drama. Então, qual que é a definição do drama? Ele dizia o seguinte, que é a relação sutil entre o desenvolvimento de caráter e o enredo. Ou seja, se você não prestar atenção, não estiver atento aos detalhes, nesses dois desenvolvimentos aí de um drama, de uma história, do enredo em si, do desenvolvimento do caráter, você perde os detalhes. Então ele fala disso, eu acho que faz muito sentido para a gente prestar atenção e entender sobre o Eneagrama. Por quê? Porque se você não prestar atenção nos detalhes, você vai perder a maior parte do Eneagrama, da parte realmente essencial, importante. Então, peço a vocês que fiquem atentos, dediquem um tempo em que você está concentrado, que você praticou lá uma respiração mais profunda, pelo menos de 1 minuto, antes de você entrar nesse material. É uma sabedoria milenar, é algo que tem a ver com o seu autoconhecimento, importante para você. A hora que você conhece sobre o seu tipo, o seu padrão, é algo realmente transformador. Eu vi muita gente se transformar, me ajudou muito, me ajuda até hoje. É parte de eu ter escolhido aí a minha transição de carreira, depois que eu estudei aí psicanálise, hoje sou psicanalista, e parti para Eneagrama realmente como foco, foi por questão disso, de realmente dedicar tempo e perceber os detalhes e de ver que isso é transformador. Então eu realmente recomendo que você faça isso. E ele fala também o seguinte, a gente está acostumado ainda nessa coisa do espetáculo. De novo, um filme, por exemplo, que a gente está acostumado a ver, um seriado, ou até novelas, que ali mostra o 100% bandido, digamos, contra o 100% mocinho. E que na vida real, se a gente prestar um pouquinho de atenção, a gente vai perceber que não é bem assim. Ninguém é 100% bandido ou 100% mocinho. Depende do enredo, do momento, do contexto, aí você vai usar a sua característica. Então o Eneagrama, de novo, fala muito disso, deixa muito claro. Aquilo que você acha que é o bandido, que é o mal, está dentro de você. Está dentro de você. Você tem que entender as suas características, o seu padrão no Eneagrama e aceitar. Esse é um ponto-chave também nessa sabedoria. Se você ficar negando isso, que na psicanálise o Jung chamava de sombra, você não tem como se livrar, vamos dizer, do seu padrão, verdadeiramente se autoconhecer e progredir, e parar de repetir aquelas atitudes, aquelas coisas que realmente você faz, principalmente quando você não está bem, está em situação de estresse, que é aquilo que te atrapalha. E outra coisa que eu acho bastante interessante, e que também o Richard Rohr fala, e que tem a ver com isso que eu acabei de dizer, é a frase que tem a ver com essa coisa da sombra, que é: ao menos que você conheça os seus demônios, você jamais vai conhecer os seus próprios anjos. Então, se o Eneagrama, esse é o processo do Eneagrama, fala muito sobre isso. Você tem que saber qual é a sua defesa do ego, falando um pouquinho mais tecnicamente. Eu vou cobrir isso na apresentação, a defesa do ego de cada um dos tipos. Então, a hora que o primeiro grandíssimo passo é você identificar o seu tipo. E a maneira de você identificar o seu tipo de personalidade é eu dizendo quais são os traços, as características, as atitudes que aquela personalidade, que aquele tipo repete. E aí tem um espectro, desde que você está menos sadio e mais sadio. Então você repete aquele padrão, dependendo do momento que você está, não falha nunca, posso assegurar. Se você fizer o direitinho, prestar atenção nos detalhes, o acompanhamento, você identifica o seu tipo, e aí você aceita aquelas coisas que são ruins em você, que você
tende a repetir, que é o seu padrão, e ali começa a aumentar o seu nível de consciência. Eu queria fazer um parênteses aqui dizendo o seguinte: quando eu falo de nível de consciência, isso é outro ponto chave quando a gente fala de Eneagrama. Você, com o tempo, estudando, se aperfeiçoando, aprofundando, você vai se dar conta de que o nível de consciência de um tipo 1, tipo 2, 3, para todos os tipos, o comportamento ele é muito diferente dependendo do seu nível de consciência, do seu momento de vida, da sua maturidade. Não tem como eu falar aqui em detalhes o que é consciência. O que eu posso te dizer é que no meu website cicloessência.com.br eu detalho isso bastante, tem lá por escrito. Tem um vídeo também em detalhes sobre níveis de consciência. Então aí você vai saber o que eu estou dizendo quando eu falo em consciência. Mas o Eneagrama, de novo, uma parte super relevante é você entender que é um espectro. Você está no momento mais sadio, menos sadio. Então eu vou cobrir quando eu fizer a apresentação e falar sobre as características, os traços de cada tipo. Você vai se identificar em que você está mais sadio, menos sadio e o padrão que você repete. Um outro ponto que eu gostaria de dizer, e estou de novo parafraseando aqui o Richard Rohr, é que se você assistir toda a apresentação e você disser assim, eu não sou nenhum dos 9 tipos, como o Richard mesmo fala, eu sou um 10 perfeito. Tem algo errado, você não soube identificar seu tipo, talvez eu tenha feito um péssimo trabalho aqui tentando te ajudar a identificar o tipo. Eu posso te ajudar também a você mesmo identificar o seu tipo, lá no website tem também os detalhes dos meus contatos, porque é importante, o primeiríssimo grande passo, como eu disse, é você identificar. E outra coisa também que pode acontecer, que é uma tendência, é que se você for tipo 6 ou tipo 9, é uma tendência maior de você ter dificuldade de identificar o seu tipo, por motivos diferentes. Lá na frente, quando eu detalhar sobre cada tipo, eu explico o porquê disso. Então, eu quero dizer que é um jogo do ego, personalidade, no fundo é uma máscara que nós criamos ali quando a gente estava passando de criança para adolescente, varia muito de pessoa para pessoa. Mas eu vou fazer você se sentir um pouco mal aqui, que esse é o meu trabalho, de te cutucar um pouquinho no ego. Eu vou então, cada um dos tipos, conforme o Richard Rohr fala, eu vou make fun of you, que eu vou tirar um sarro aqui de você, vou tirar uma onda de você e de mim mesmo também, porque obviamente eu também sou um dos tipos, cada um de nós é um tipo. E a gente vai ser esse tipo até o resto da vida. Então, um segredo que eu posso garantir e que eu já vi acontecendo com muita gente é o seguinte: quando você identificar o seu tipo, você se der conta dos seus padrões repetitivos e o quão bobo é aquilo que você faz e aquilo se tornar mais consciente, ali você começa a realmente ter um autodesenvolvimento muito progressivo, exponencial realmente. Porque você para de fazer algo inconsciente, que é um padrão repetitivo, que te atrapalha certamente, e você começa a fazer o chamado, que o Gurdjieff já falava muito disso, a famosa autoobservação. A autoobservação é você perceber aquele seu padrão vindo e você se dar conta e não ser mais uma coisa inconsciente, mas sim consciente. E aí o grande pulo do gato. Agora, para você chegar nesse ponto, você vai ter que sofrer um pouquinho antes, que o seu ego vai ser cutucado. Que é outra frase aqui que eu quero repetir, que eu acho que também faz todo sentido em relação ao Eneagrama, que é: a verdade te libertará, mas antes te fará sofrer um pouquinho. Um outro, vamos dizer assim, aviso que eu gostaria de dizer aqui, de passar nesse momento, é o seguinte: é que a única maneira de você identificar o seu próprio tipo e de eu, digamos assim, eu passar para você esse conhecimento, é eu comentando quais são os traços, as características, as atitudes, os comportamentos daquele determinado tipo. De novo, naquele espectro, do menos saudável para o mais saudável.
E a sua tendência vai ser começar a falar: ah, a minha sogra é o tipo tal, ah, o meu irmão é o tipo X, a minha mãe, o meu filho, não sei quem. Então, assim, é natural você fazer isso, mas eu cometi esse erro, eu te recomendo que não faça. As pessoas não gostam, não vão se sentir bem, vão se fechar se você começar a fazer isso com elas. Ah, você é tipo X, você é tipo Y. Não estereótipe, não faça isso com ninguém. O interessante, aliás, o ideal é que a pessoa mesmo reconheça o tipo dela. Ela tem que dizer com todas as letras: eu fiz aqui o estudo, eu analisei o material, eu sou tipo X, eu entendi a minha motivação, as minhas motivações, a minha defesa do ego, eu faço isso. Vai doer um pouquinho, para alguns tipos dói mais, para outros nem tanto. Agora, realmente não faça essa coisa de estereotipar os demais próximos a você. Não julgue, não julgue. E outra coisa importante, não use o Eneagrama para se justificar, para dizer algo do tipo: eu sou tipo 5, eu sou tipo 6, ou qualquer um dos 9 que seja, e diga: olha, o Eneagrama diz, eu sou assim mesmo. Então, essa frase, eu sou assim mesmo, você está se justificando em cima do Eneagrama. Por favor, não faça, porque realmente, ao fazer isso, você não está no caminho de crescimento, do seu progresso, né? Você está, na prática, se tornando ainda mais inconsciente. Outro ponto extremamente importante aqui. Durante a apresentação, eu vou destacar bastante um ponto realmente chave aqui, que é a motivação. Cada tipo tem uma motivação, é um filtro, é a maneira que você vê o mundo. E cada pessoa, basicamente 9 padrões, vê o mundo conforme o seu tipo. A gente tem um filtro em que a gente vê o mundo daquela maneira. E aquele filtro está relacionado com a sua motivação. O que você busca nas situações, nas pessoas, nas circunstâncias da sua vida, para a sua vida. E a hora que eu detalhar cada tipo, eu vou falar disso. Qual é a motivação de cada um. Então, eu estou dizendo isso para deixar claro o seguinte: os traços de característica, de comportamento, te ajudam a se identificar. Agora, a grande chave vai ser a motivação. Qual é a motivação daquele tipo? Quando você se der conta de que aquela realmente é a sua motivação, aí sim você definiu o seu tipo e vai bater com as características que eu vou descrever aqui. Realmente é algo, como de novo citando o Richard, ele fala, é algo que nem os cientistas, os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas, ninguém consegue explicar. Já foi escrito muito livro sobre isso. Agora, por que acontece assim, ninguém consegue explicar. É uma sabedoria realmente incrível. E vai explicar, inclusive, foi o meu caso também, eu sei que para muita gente, momentos da sua vida, que lá atrás, que você estava com certas atitudes e que você saiu do seu tipo por um estresse enorme. E aconteceu comigo. Eu vou fazer um vídeo separadamente falando em cima do Eneagrama a linha da minha vida, os momentos principais, os comportamentos não sadios, estresse assim muito fortes, e você vai ser capaz de fazer a mesma coisa. E da mesma forma, fazer o caminho do progresso. O que eu tenho que fazer para sair desse padrão? O Eneagrama explica tudo isso, realmente é incrível. Eu tenho certeza que você fazendo com carinho, você vai também gostar. E um outro ponto que eu queria dizer aqui é o seguinte, o Eneagrama, ele tem muito a ver com o Carl Jung, psicanalista, aliás, desenvolvedor da psicanálise, uma figura muito importante da psicanálise. Ele falava muito sobre a segunda metade da vida. E o Eneagrama, ele ajuda a explicar muito isso também. Por quê? É uma sabedoria em que, se você comentar, a gente percebe isso, você consegue identificar o tipo já da personalidade, muitas vezes em crianças, adolescentes. Cada um desenvolve ali a sua personalidade realmente final num determinado momento da vida, isso varia. Agora, se você comentar, por exemplo, com um adolescente, ou 20 e poucos anos, ou, de novo, repetindo o Richard, que eu acho que faz todo sentido, aquilo vai passar, como ele diz,
over their head, vai passar por cima da cabeça deles. Eles vão entender isso meio como um jogo de poder, não vai entender exatamente o que é o Eneagrama, o que é aquilo. E o motivo que ele dá, que eu acho que faz todo realmente sentido, é o seguinte, o jovem, ele simplesmente não sofreu o suficiente. Ou, em outras palavras, ele não se odeia ainda o suficiente, porque ele não usou aquele padrão dele o suficiente. Ele não chegou na crise da meia-idade. E a crise da meia-idade, ela no nosso mundo moderno, ela chega ali aos 35, 40 anos hoje. A minha, eu tive várias, mas eu acho que eu estiquei ela até que bastante. Não estou dizendo que isso é pior ou melhor, mas ela acontece. E o que ele diz é o seguinte, a não ser que você seja muito bonito, muito famoso ou muito rico, você vai jogando a sua crise lá para os 40, 50, 60, 70 anos, de repente para sempre, você não passa por uma crise. Mas se você não for muito bonito, muito rico, muito famoso e tudo ao mesmo tempo, pode ter certeza que uma crise vai te pegar. E aí que o Eneagrama faz ainda mais sentido, porque você vai perceber o seguinte, que quando nós somos jovens, a gente usa a nossa personalidade, aquela nossa melhor qualidade, que é a nossa melhor carta, a gente usa aquilo ao extremo, o tempo todo. Porque aquela nossa personalidade foi o que fez a gente conseguir nosso primeiro emprego, o nosso namorado, namorada, foi o que fez a gente conquistar os nossos amigos, e aquilo está funcionando para a gente. Até o momento que a gente percebe o seguinte, nossas melhores qualidades são também nossos piores defeitos. E aquela carta que você fez um overplay, que você usou ela demais, é aquilo mesmo que te derruba. Então você vai perceber que aquilo não funciona mais, aquilo não te leva mais onde você quer, não te faz conseguir as coisas que você quer e precisa. Então é uma sabedoria realmente que o Eneagrama te ensina de novo, e quando vem a crise, principalmente, dedique um tempo a entender o seu padrão. O que mais eu quero dizer aqui agora é que por que são 9 tipos e não 7, como seriam com base, eu tenho que dizer que o Eneagrama ele é baseado nos pecados capitais, ou nos vícios, ou nas paixões. Por que não 7, sim 9? Quando eu falar do vídeo sobre a origem do Eneagrama, eu vou comentar em detalhes. Por que 9 e não 7? Mas em resumo aqui, o que muita gente diz, eu vou repetir de novo aqui usando o vídeo, o material como base do Richard Rohr, é que 2 dos pecados capitais, que é o medo, referente ao tipo 6, e o auto-engano, referente ao tipo 3, eles ficaram de fora porque eles são coisas que a sociedade, as pessoas, elas têm muita confirmação do mundo exterior. Então não foi possível identificar como pecado capital. Tem outras vertentes também de que os padres do deserto já tinham identificado 8 tipos, de que um papa, em um momento da história, tirou o medo da lista porque poderia atrapalhar os interesses da igreja, enfim, eu não estou defendendo um ponto nem outro, eu só quero dizer que, por favor, nesse momento se concentre de que, sim, eu acredito, muita gente, espero que você também, se não acreditar, não tem problema também, apenas identifique o seu tipo, mas a minha convicção é que sim, tem a ver com os pecados capitais, que a gente meio que nasce com aquela marca ou com aquele defeito, com aquele filtro que a gente vê o mundo daquele jeito. E eu quero te ajudar aqui a você a rir do seu tipo, do seu padrão. E quando isso acontecer, você vai estar no caminho do progresso, que foi o que aconteceu com muita gente que eu vi acontecendo, e aí sim é transformador, espero que o mesmo aconteça com você. Ok, isto tudo dito, então vamos lá, vamos rir um pouquinho da gente mesmo. Nesse momento eu vou passar aqui para uma apresentação, em que você vai ter oportunidade também de ver algumas palavras, alguns símbolos, e começando com o Eneagrama. O que quer dizer a palavra Eneagrama? Vem do grego, Enea, 9,
gramos, que significa símbolo ou figura. Então, figura, né, de 9 pontas aí. E eu quero só dizer mais algumas poucas coisas ainda antes de a gente passar para as características, os traços de cada tipo, a respeito do Enneagrama. Eu acho importante para você estar preparado sobre o que a gente está falando, um pouquinho mais sobre o que é exatamente o Enneagrama, e aí sim a gente entra na questão da descrição dos tipos. O Enneagrama é um símbolo de movimento perpétuo, uma coisa que você vai notar claramente, vai aprender, entendendo de novo o seu primeiro grande passo, o seu tipo e depois o caminho do seu progresso, explicar lá muita coisa que aconteceu na sua vida até aqui através do Enneagrama, é que ele não é estático, ele é uma coisa que se movimenta, que é perpétuo, assim como a nossa personalidade, que sempre vai ser aquele tipo, mas dependendo do nível de consciência, a gente se movimenta ali dentro daquele espectro. Então, o caminho do progresso, ele está escrito ali no Enneagrama, as flechas que tem no símbolo, as asas, que são os números que estão ao seu lado, tudo isso é super relevante. Mas isso é mais para frente. Por enquanto, de novo, identificar o seu tipo é o grande passo. É uma poderosa ferramenta para elevar a sua autoconsciência e inteligência emocional, como eu já disse, certamente isso aqui acontece. E acontece não porque você vai estar buscando isso necessariamente, ou foco, mas naturalmente isso acontece, naturalmente, porque sai do seu nível de inconsciência e vai indo para a sua consciência, conhecendo você mesmo, de novo, os seus padrões, aquilo que você faz, que atrapalha você mesmo, que certamente incomoda os outros à sua volta. É disso que a gente está falando. E é um mapa que nos guia no caminho de cura e autotransformação, através daquela coisa das flechas, das asas, que eu comentei um pouquinho. Então está aqui explodindo em as três partes que compõem o símbolo do Enneagrama. A primeira parte é o círculo, e tem um porquê disso. O círculo, ele representa o quê? Representa o todo, o indivisível, o universo, e que somos todos um. Estamos todos conectados no final, é isso que representa. O segundo símbolo, que faz parte do Enneagrama, é o triângulo. E o triângulo, ele representa a lei dos três, que é a lei da criação. Eu vou um dia fazer também um vídeo falando sobre a lei dos três, que é uma das leis do Enneagrama. É algo mais matemático, mais profundo, mais complexo. A gente não precisa entrar nesse detalhe agora, mas estou te adiantando que isso é super relevante e eu vou falar mais para frente. E o que quer dizer esse triângulo, a lei dos três? A lei da criação. É que todo fenômeno em qualquer escala do plano molecular ao plano cósmico é o resultado da combinação de três forças. Sempre. A gente tem uma tendência a achar que o mundo é mais dualístico, né? Certo ou errado, esse tipo de coisa. Feminino, masculino. A gente se dá conta, através do Enneagrama, de que as coisas, na verdade, são um pouquinho mais complexos que isso. Está com base na lei de três. Exemplos aqui. Ação e reação. A gente tem também a mediação. Tese e antítese. Existe também a síntese. Positivo e negativo. A gente tem tendência a dizer positivo e negativo. Existe também o neutro. Pai, Filho e Espírito Santo, dependendo da sua religião. Não quero entrar aqui em mérito de religião, mas também é outra lei dos três, muito popular. E passando aqui para o último símbolo que compõe o Enneagrama, é a Hexad. E essa Hexad, ela representa a lei do 7. De novo, matemática, mais complexo. Outro vídeo, falarei disso em mais detalhes. Não tem relevância nesse momento aqui para a gente. E essa lei, ela diz que tudo é energia e vibração. Os ciclos da vida, o Carl Jung já falava disso, né? Que os nossos ciclos da vida, se você prestar atenção, nos eventos relevantes da vida, elas acontecem de 7 em 7 anos. Comigo, pessoalmente, aconteceu assim, muito claramente, muito claramente. Arco-íris,
dias da semana, algo extremamente importante, música, as notas musicais. Então, essa é um pouquinho do símbolo. A origem eu já disse que eu vou falar em outro vídeo. Importante a gente dizer o seguinte, você está vendo aqui nessa figura. Cada um dos 3 tipos, eles se dividem em físico ou instintivo, em sentimento, a emoção, ou raciocínio mental. Então são 3 tipos, os tipos 8, 9 e 1, como você vê aqui na figura, são os tipos instintivos ou físicos. Os tipos 2, 3 e 4 são os tipos do sentimento ou emoção. E os tipos 5, 6 e 7 são os tipos mentais, do raciocínio. E o que quer dizer isso aqui em mais detalhes? Isso aqui quer dizer o seguinte, vou citar de novo aqui uma frase do Gurdjieff: se não alinharmos mente, coração e físico, estaremos desequilibrados na vida. Isso aqui passa a ser algo muito claro, principalmente depois que você entende um pouco mais do Enneagrama. Então eu vou falar um pouquinho aqui, genericamente, das pessoas que são do tipo físico, os tipos 8, 9 e 1. Essas pessoas, elas são as pessoas, digamos assim, mais da energia vital. A energia delas é mais concentrada no corpo. Elas nos fazem sentir o corpo, a presença, os limites. São pessoas realmente mais impactadas pela energia física. Elas têm mais um senso de justiça, de coerência, de ser ou estar. A maioria das pessoas desse centro físico, elas têm as questões a trabalhar em relação à agressividade. Elas ou repreendem ou extravasam a agressividade dependendo do tipo. Eu vou detalhar isso quando eu falar de cada um dos tipos e dos traços. Elas são as pessoas da ação, elas tendem a ser mais impulsivas, de maneira geral agir antes de pensar. E com a distorção, elas tomam alguma ação para se sentirem vivas. Algumas até sentem mais dores, outras ficam mais adormecidas. Quando eu detalhar de novo os tipos 8, 9 e 1, vocês vão ver qual dos tipos tem mais essa característica de mais dores, adormecidas ou se sentirem vivas, né? Algo extremamente importante quando a gente fala dos 3 tipos físicos é de que a emoção de base das pessoas do tipo físico, quando estão não sadias, momentos de estresse, é a emoção da raiva. Então isso aqui é algo extremamente importante. Aqui já é uma dica para você começar a identificar o seu tipo. Se você sente raiva em momentos de estresse, ou percebe que tem uma tendência a sentir raiva, ou até conversa com amigos, com pessoas próximas, eventualmente com o seu terapeuta, que você sente essa raiva, já é um indicativo que você seja aqui um tipo 8, 9 ou 1. Seguindo adiante, vamos falar agora do centro emocional, as pessoas do sentimento, que seriam os tipos 2, 3 e 4. As pessoas que têm mais a conexão com o coração. Essa conexão permite que as pessoas sintam mais o seu amor próprio, um valor que vem do coração. São pessoas mais relacionais, em geral. Elas se identificam com os sentimentos das pessoas. Elas têm uma questão de imagem, de reputação, assim, é uma coisa mais forte para essas pessoas. E com a distorção, elas passam a buscar esse reconhecimento externamente. Elas precisam agradar, adequar-se para se sentir aceitas, né? E a emoção de base das pessoas do centro emocional é a tristeza ou a vergonha. Então aqui outra dica para você começar a se identificar ainda muito cedo, não falei dos traços, mas se você em momentos de estresse, você tem ali uma tendência a ter mais tristeza ou vergonha, isso é mais recorrente na sua vida, pode ser um indicativo de que você seja do tipo 2, 3 e 4. Agora falando do centro mental, as pessoas dos tipos 5, 6 ou 7.
qual que é a habilidade principal dessas pessoas? É a orientação interior, o direcionamento, o racional, o mental. São pessoas que planejam mais, preveem de antemão o que acontecerá, estão sempre presas mais na cabeça, no pensamento. Elas têm mais certeza, fé, conhecimento, conhecem o fluxo, digamos assim. Elas se preocupam muito mais com a lógica, com o racional, com a coerência, com entender as coisas. São pessoas que têm segurança em todos os níveis, já como assim sua prioridade. E com a distorção, não sadio, momentos de estresse, elas passam a buscar essa orientação fora dela. E a maneira dela buscar isso, de se preservar, é que elas têm mais dúvidas. Então elas buscam mais conhecimento, mais um reforço exterior do racional, fazer mais consultas, muitas dúvidas. E aí a emoção de base das pessoas do centro mental é o medo. Lembrando aqui que quando a gente fala medo, a palavra medo muitas vezes ela não dá o sentido exato do que a gente quer dizer no Eneagrama, mas na maioria dos casos, no geral, a gente está falando de uma paralisação. Quando a gente fala que as pessoas, por exemplo, do centro físico, elas agem, as pessoas do centro mental, elas têm mais dificuldade em agir, principalmente em momentos de estresse não sadios. O medo significa, no caso, uma paralisação. Seguindo aqui adiante, a gente vai falar agora sobre de novo aqui uma recomendação forte. Eu sei que eu já falei no início, mas vale a pena a gente dizer o seguinte, pode parecer óbvio, mas já que a gente está falando de Eneagrama, personalidade, justamente por termos centros diferentes, cada um usa o seu centro físico, mental e emocional mais do que as outras pessoas, é por isso que explica que a gente tem reações diferentes às situações da vida, ao cotidiano. Dependendo de qual for o seu centro, você já reage àquilo de uma maneira diferente. Então aqui já começa a te fazer entender, até aquele pezinho na compaixão, de que os outros são diferentes, de que a gente, se eu tenho o mesmo tipo que o meu colega, a gente pensa daquele jeito similar. Uma pessoa que já é de outro centro tem a tendência a pensar, a sentir, a interpretar o mundo de uma maneira bem diferente que a gente. Então, essa é uma coisa importante a se dizer. Eu quero agora partir para fazer aquela coisa do você ri. Então, vamos lá, gente, vamos partir para o... Eu vou começar... Assim como fez o Richard Rohr, muita gente começa com o tipo 8 ali, o primeiro do tipo físico, mas o Richard Rohr, como ele é tipo 1, e ele fez a apresentação, vamos dizer assim, tirando um sarro dele mesmo, rindo dele mesmo, abrindo o coração para os padrões repetitivos dele, eu fiz a minha apresentação também, começando pelo tipo 1. E aqui também é extremamente importante dizer o seguinte, para cada um dos tipos, vocês que já viram ou viverão outras apresentações, a gente dá um nome, uma característica principal para aquele tipo. Mas por favor não se apegue a isso. A gente fala, por exemplo, que o tipo 1 ele é o perfeccionista ou o reformista, como você está vendo aqui na apresentação. Mas por favor não se apegue a isso, é uma maneira da gente dar um nome de uma característica principal. Mas, de novo, é só para facilitar o entendimento. E, como eu disse lá no início, o nosso tipo está muito 100% associado à nossa paixão, ao nosso pecado, ao nosso vício. No caso do tipo 1, qual que é esse vício ou esse pecado? É a ira, ou muita gente chama também de ressentimento. E quais são as características agora? Entrando diretamente, começando com o tipo 1, as características das pessoas do tipo 1. Elas são pessoas que têm uma mentalidade assim de que as coisas têm o certo ou o errado. Elas são, como o nome já diz, ali da qualidade ou da característica que a gente colocou para o tipo 1, perfeccionistas. São pessoas extremamente detalhistas, elas primam realmente pela qualidade. Elas têm, por excelência, um foco em melhoria contínua. Elas estão sempre seguindo procedimentos, normas pré-estabelecidas.
elas buscam fazer o bem feito. São pessoas normalmente muito organizadas. Prezam pela responsabilidade, pelo trabalho bem feito, são altamente responsáveis, porque tem aquele foco, né, no certo. Então, o certo é ser responsável, é ser organizado. E a atenção delas vai para aquilo que é errado, que precisa ser corrigido, né? Então, muitas vezes eles podem se sobrecarregar. Por quê? Porque essa característica de fazer o certo, muitas vezes dá um sentimento de uma certa culpa. As pessoas fazem o certo, muitas vezes, para fugir da culpa. E é importante aqui dizer o seguinte, elas são pessoas normalmente bastante críticas com os demais e consigo mesmas, ou seja, elas têm uma autocrítica. Todo mundo faz isso. Aliás, diz aqui nesse momento o seguinte, cada um de nós tem um pouco das características dos 9 tipos, mas cada tipo faz, como o Richard diz, um art form, faz daquilo uma arte, por exemplo. Então o tipo 1, se você não é do tipo 1, você faz autocrítica. Só que o tipo 1 ele faz isso com muita frequência. Ele faz muito mais que os demais tipos. Ele realmente faz uma autocrítica que começa a ficar pesado, sobrecarrega ele, suga a energia. Então aqui é uma dica, se você é o tipo 1 e isso já está te ressonando aí, é um forte indicativo que você seja do tipo 1. Esse crítico interno mexe muito com a sua própria autoestima, porque você se cobra demais. Você pode se sentir, muitas vezes, moralmente superior. Afinal, você é o correto, entre aspas, né? Na sua lógica, lembrando que eu estou aqui tirando um sarrinho para você rir de você mesmo, você se acha o correto, o perfeito, e ninguém é. Então você moralmente se acha superior em alguns momentos, esbarra numa hipocrisia muitas vezes se o tipo 1 não tomar cuidado. E uma coisa forte do tipo 1 também que é autocrítica, mas esbarra no julgamento, porque essa coisa de é o certo, é o errado, esbarra muitas vezes no julgamento. Uma outra característica, aqui eu lembro do Richard Rohr falando dele mesmo, é que o tipo 1 tem uma mentalidade muito excessiva no seguinte sentido, de que é o dever antes do prazer. Então, assim, ele só se sente real, o tipo 1, quando ele está fazendo um esforço muito forte, um sacrifício. Por quê? Porque ele acha que o certo é eu me esforçar, eu me sacrificar. Então eles não gostam de aquela coisa das pessoas que são meio, vamos dizer, a voz mole, um pouco molengas, que não se sacrifica. Ele não valoriza aquilo. O tipo 1, com ele mesmo, ele faz isso. Ele só se acha válido, ele só se valida, para de se criticar quando ele está se esforçando. Ele está fazendo algo produtivo. E aí isso deixa eles meio travados, meio duros consigo mesmo. O Richard Rohr faz um comentário que o diretor espiritual dele, ele é um padre franciscano, comentava com ele de que alguém precisava ir lá e fazer coceguinhas nele, para ele se soltar um pouco, rir um pouco, porque o tipo 1 é travado, ele é assim, é a mentalidade, tem que ser certo, eu tenho que o dever antes, eu tenho que estar se autocriticando, esse é o padrão. E de tempos em tempos, aqui de novo comentando o próprio Richard Rohr, o tipo 1 ele tende a não ser multitarefas, digamos assim. O tipo 1 ele é detalhista, perfeccionista. Se ele estiver fazendo alguma coisa e alguém chega perto dele, aquilo é incômodo, porque está atrapalhando ele a ver os detalhes, a ser perfeito. Então ele tem uma tendência a ser ríspido contigo, porque é aquela energia do tipo 1. Que ela vem aquela raiva, aquela ira, aquele ressentimento, você não está permitindo que ele seja perfeito, ele te dá aquela resposta ríspida. Essa é uma característica do tipo 1. Partindo aqui para algo interessante, de novo aqui, estou apenas copiando, na verdade, o Richard Rohr, a apresentação que eu acho maravilhosa que ele fez, e eu dei uma organizada, resumida nela, não organizei, mas resumi. Ele faz a analogia com os países. Porque com o tempo você vai entender que Eneagrama é energia. Então você é tipo 1, você tem a energia do tipo 1.
você vai notar que as pessoas do tipo 1, elas têm aquela mesma energia, as atitudes, os comportamentos, a energia é a mesma. E o país, ele tem energia também. O país da energia 1 é a Suíça. E qual que é o medo do tipo 1? O medo de estar errado. A crença limitante dele, o inconsciente dele, está sempre dizendo o seguinte para ele: eu preciso estar ou ser correto para ser merecedor. Essa é a grande cobrança dele. Então, a defesa do ego dele é uma oposição ao mal, ao errado, né? Então, ele está sempre com essa coisa do ressentimento, que ele reprime uma raiva nele, porque ele acha errado soltar raiva, e ele se culpa por sentir esse sentimento, porque não é o certo, e ele fica meio que nesse ciclo. Um ciclo de raiva, que ele acha errado, vem um ressentimento, ele segura e solta. Então, assim, esse é o padrão, digamos assim, do tipo 1. Ok, dito isto, tudo sobre o tipo 1, agora nós vamos falar do tipo 2. Qual é o nome que a gente dá para o tipo 2 só para facilitar? É o ajudante, o tipo 2. Qual que é a paixão, o vício do tipo 2? É o orgulho. Aqui vale uma explicação, porque o orgulho no nosso vocabulário ele pode dar uma conotação diferente do que o Eneagrama quer dizer aqui, que é o seguinte: é um orgulho no sentido de se achar indispensável. É esse o orgulho do tipo 2. E aí o que acontece, o tipo 2, o que ele gosta de fazer, uma característica muito forte nele? Ele gosta de ajudar. E vocês vão notar aqui, eu deveria ter dito antes o seguinte: a gente partiu o tipo 1, o tipo físico ou instintivo. Ao falar do tipo 2, nós passamos agora para o centro emocional, que são os do tipo 2, 3 e 4. Então, como a gente está na ordem, pulamos agora para o 2, que é o tipo emocional. O tipo 2 ele gosta muito de ajudar emocionalmente. As pessoas do tipo 2 eles têm uma facilidade enorme de fazer uma leitura emocional. Eles têm um radar mais afiado, digamos assim, de saber o que os outros precisam. Eles são assim como tipo as mães têm esse radar afiado, né? Então o tipo 2, obviamente nem todos são mulheres, mas eles têm essa coisa da mãe, de saber o que o outro precisa. A mãe sempre sabe o que o filho precisa. Então o tipo 2 tem isso muito afiado. E o que ele faz com esse radar dele, essa leitura afiada? Ele tem um nível maior de empatia com as pessoas. Eles são naturalmente mais amorosos, até mais sedutores, mais melosos na fala. Eles são excelentes amigos, eles param certamente o que estiver fazendo para te ajudar. Se você precisar de um tipo 2, pode ter certeza que ele para e vai te ajudar, porque eles amam ser úteis. São pessoas mais altruístas, atenciosas, generosas, que realmente o Richard Rohr aqui ele detalha isso e eu conheço pessoas do tipo 2 que realmente você nota isso. Elas sabem amar. Elas sabem amar mais que os outros. Elas são mais dóceis, mais gentis, realmente sabem cuidar, digamos assim. Elas são tipos emocionais, extremamente relacionais, adoram trabalho em equipe. E aí que começa aquela coisinha de fazer você identificar o seu ego, tentar rir de você mesmo. Eu sei que para o tipo 2 é difícil isso, porque vai doer, você é emocional, mas aqui tem uma coisinha que é o seguinte: o tipo 2 tem na cabeça dele: eu farei você precisar de mim. Então a gente tem que dizer que o tipo 2 ele meio que tem esse cálculo lá no inconsciente dele, que ele te ajuda, ele te ama, ele é generoso com você, ele é dócil, ele é amável, ele é sedutor, mas ele quer que você precise dele no final. É assim que funciona. Elas querem um reconhecimento, querem um amor em retorno. Elas oferecem uma ajuda, mas elas têm lá, vamos dizer assim, um contador interno. Uma continha que ela faz, de o quanto eu te ajudei e o quanto você tem que me retribuir.
E tem um momento em que aquele contador dela, ela se dá conta de que está negativo para o lado dela, então ela vai te cobrar. Ela vai ficar um momento não saudável, ela vai te cobrar. É uma característica do tipo 2. Eu sei que é pesado, é dolorido, mas é um jogo do ego. A gente está aqui para você perceber isso, e você se rir de você, e você começar a se dar conta que você está fazendo isso e ficar mais consciente e parar de fazer isso. Esse é o caminho, é esse o objetivo aqui. Então não tem outra maneira a não ser dar aquela cutucadinha no seu ego. E o que o tipo 2 faz? Ele reprime as suas próprias necessidades. São pessoas que têm uma carência afetiva um pouco maior. Aliás, as pessoas do centro emocional em geral, 2, 3 e 4, elas têm uma carência afetiva mais forte que os demais. Elas têm o quê? Elas têm uma dificuldade também em colocar limites, a barreira, porque como ela tem essa coisa de querer te ajudar e que no final, se ela está não sadia, é para você precisar dela e para que você a ame do jeito que ela quer, isso é uma coisa muito forte no tipo 2, ela tem uma dificuldade em colocar barreiras. E ela pode ficar até agressiva, o tipo 2, se ela perceber ou achar na conta dela de que aquelas ajudas dela, digamos assim, não foram pagas o suficiente, né, naquele cálculo pessoal dela. É difícil dizer não, é uma coisa difícil dizer não para o tipo 2, porque mexe com o medo dele, que é o medo de não ser amado, isso é muito forte. E ela tem uma dificuldade no fundo de ela saber o que ela mesma sente. Vejam que é irônico, porque ao mesmo tempo que ela tem aquela antena afiada para saber e sentir o que os outros precisam, tem uma dificuldade enorme em saber o que ela mesma sente, né? Então você perguntar para o tipo 2 o que você sente, normalmente a resposta demora para vir, porque eles têm essa dificuldade. E é muito difícil para um tipo 2 se desconectar das relações interpessoais. Obviamente que é uma tortura para qualquer pessoa, se você colocar ele numa solitária, digamos, para qualquer um. Mas para o tipo 2 vai ser uma tortura muito maior. Eles estão sempre no meio das relações, falando com um, falando com o outro. As relações interpessoais para o tipo 2 é algo extremamente importante. Continuando na que a gente fez para o tipo 1 e vamos fazer para todos os tipos, qual que é o país do tipo 2? É a Itália. Vocês vão notar que eu vou só mencionar os países aqui, que é energia tipo 2, eu não estou entrando muito no detalhe do porquê aquele país é o tipo 2. Mas eu vou fazer um vídeo em separado mais para frente, só detalhando a energia de cada país e as características, digamos, ali do inconsciente coletivo daquele país e por que aquele país tem aquela energia. Então o país tipo 2 é a Itália, eu vou comentar nesse vídeo em separado. O medo do tipo 2, como eu já disse, é o medo de não ser amado. A crença limitante inconsciente do tipo 2 é: eu preciso fazer pelo outro para receber amor. Que é inconsciente, é uma crença limitante. Esse é o filtro dele que eu falei lá no início, aquela coisa que cada um de nós nasce com um defeitozinho, com pecado, com vício. O tipo 2 está viciado nesse aspecto. É disso que ele tem que se livrar para a vida dele ficar mais bacaninha. A defesa do ego é a repressão. O que ele reprime? Ele reprime as próprias necessidades emocionais. Aquela coisa, aquele jogo, aquele padrão de estar sempre cuidando dos outros, às vezes até intrusivo, porque se ele também está não sadio, ele acha que você precisa daquilo, mas ele não está sadio. Como é que ele vai achar o que você precisa é melhor do que você? Se ele tiver sadio, ele é bom nisso. Se ele não souber, ele fica intrusivo, quer te ajudar quando você não quer ajuda. Então, tipo 2, presta atenção se você está fazendo isso, reprimindo as suas próprias necessidades emocionais. Vamos partir agora para o tipo 3. Tipo 3 é o centro ali, vocês vão notar no símbolo, no triângulo, dos tipos emocionais. Como é que a gente chama o tipo 3, para dar só aquele nomezinho para uma característica assim, padrão para o tipo 3?
é o realizador. O tipo 3 tem como paixão, ou como vício, ou como pecado, como você preferir chamar, de qualquer maneira serve, a vaidade. Mas não é vaidade também nesse sentido da palavra que a gente conhece aqui como traduz para a gente hoje nas nossas mentes. É como um auto-engano, é como um tipo de uma mentira, vem da palavra vanglória, que van vem de falsa, vazia, glória vazia, é um prazer vazio. Então isso é a vaidade, é um auto-engano, é um prazer vazio. Que no fundo o que ele está fazendo? Ele está fazendo através do sucesso dele, de tudo aquilo que ele realiza, ele está fazendo tudo aquilo para que ele seja reconhecido. Então o que o tipo 3 quer? No final ele quer ser reconhecido. E qual foi o mecanismo da personalidade, do ego que o tipo 3 arranjou para ele? Foi de que eu tenho que fazer. Ele acha o seguinte: somos o que fazemos. O foco dele é no sucesso, metas, resultados, são muito competitivos. Esse tipo 3, ele pode até muitas vezes esquecer das suas necessidades básicas, como sono, alimentação, porque o foco está no realizar tão fortemente que ele pula as necessidades de sono, de alimentação, por exemplo, né? Eles são normalmente pessoas empreendedoras, eles têm como característica o pragmatismo, a objetividade, são também autoconfiantes, são pessoas muito dinâmicas. Uma palavra que o tipo 3 realmente é muito forte para um tipo 3 é a palavra eficiência. Eles se tornam experts em eficiência para que eles possam realizar. A autoestima deles vem da competência no mundo exterior. E aqui, para começar, aquelas cutucadinhas no ego, para você ver se identifica aí dentro de você o seu tipo. Muitas vezes o tipo 3 ele pode se achar mais do que ele é. Ele pode se achar que ele está pronto, quando na verdade ele eventualmente não esteja pronto. Tendem a ter uma falta de atenção nos relacionamentos interpessoais, justamente pelo foco, embora seja um tipo emocional, e aí começam as ironias, né? Ele tem foco no realizar e deixa a relação interpessoal em segundo plano, por isso aí começa a faltar atenção nesses pontos. Podem até parecer pessoas superficiais, justamente porque essa emoção está anulada, o foco de novo no fazer, é um fazer acontecer para impressionar. E o que o tipo 3 tem de característica aqui positiva é uma facilidade de leitura de competências nos outros. Porque como ele tem um foco na competência muito forte, ele acaba desenvolvendo esse radar dele, o filtro dele, de saber se aquela outra pessoa ali tem também uma competência forte. Então ele tem uma facilidade de leitura de competências em outras pessoas. O excesso de atividade, uma sobrecarga dele, certamente, do time dele, porque aquela coisa do desejo, do sucesso é tão forte que ele acaba sobrecarregando a ele mesmo e as pessoas do time, quem está em volta. E outro ponto extremamente importante é falar sobre a autoimagem. A autoimagem do tipo 3 é algo extremamente importante. O Richard fala algo aqui, eu conheço alguns tipo 3, e o tipo 3, homens, masculino, eles normalmente são a figura idealizada do masculino. São os caras fortes, sarados, se cuidam bem. Aquilo normalmente é uma característica de um tipo 3. Obviamente que não todas as pessoas que têm essa preocupação com o físico, com o visual, são tipo 3, mas muitos tipo 3 têm essa característica de ter essa preocupação com a autoimagem. E a mesma coisa as mulheres, é o estereótipo perfeito do feminino, muitas mulheres do tipo 3 são assim. Muitos do tipo 3... Importante dizer o seguinte aqui, de novo parafraseando uma frase do Richard, muitas não gostam de tipo 3 por uma característica dele, que é o seguinte: eles conseguem fazer muita coisa,
Então isso atrai inveja, porque obviamente quem realiza muito, muito, muito acaba sendo um realizador, se destaca. E aí atrai inveja, né? Então não gostar de um tipo 3 não é uma inveja do quanto ele realiza, né? Muitas vezes, de novo aqui parafraseando o Richard, que eu acho que ele falou algo muito importante, é o seguinte: o tipo 3 muitas vezes ele tem essa coisa de realizar, de fazer, de acontecer, foco no sucesso, no resultado. E eles são pessoas que eles precisam ter um ou dois, muitas vezes um terapeuta, um coach, um mentor, um amigo, esposa ou esposo, que os vejam, digamos assim, nus, como eles realmente são, sem aquela máscara da personalidade do realizar. Então, se você conhece um tipo 3, é muito provável que você, ou sendo um tipo 3, que você reconheça em você mesmo essa característica de você ter que ter alguém, que seja ali alguém que te veja nu, sem aquela máscara, no sentido de inteiro, de não estar naquela pegada da realização, do fazer, porque não tem como você estar naquela situação o tempo todo, digamos assim, né? O tipo 3 perde o contato muito facilmente com o verdadeiro eu, porque o foco dele é fazer o que o outro precisa, no sentido de não, diferente do tipo 2, que faz o que o outro quer com o foco de ser amado, o tipo 3 tem uma boa leitura, por exemplo, numa empresa, do que os outros precisam que ele faça para que ele atinja o sucesso. Só que, principalmente no mundo corporativo, empresarial, eu trabalhei 26 anos e meio. Aliás, o dia que eu falar sobre Enneagrama, eu vou explicar que o meu caminho ali do não sadio, eu fiquei muitos anos não sadio justamente no tipo 3. Eu sei exatamente o que é isso. Perdi o contato com o meu eu totalmente, era estresse num nível muito alto. O tipo 3 já vive ali no tipo 3, não saudável, ele está todo o tempo buscando o que o outro quer, no sentido de eu fazer aquilo para eu atingir meu sucesso. Mas ao fazer isso constantemente, você perde o contato com o seu eu. Outra coisa que o tipo 3 faz, ele tem essa coisa da eficiência, ele fala frases curtas de efeito. Então ele tem essa facilidade, por isso que muitas vezes ele pode parecer superficial. Ele fala bastante, se precisar, só para se ele estiver ali com foco no sucesso. Senão ele é eficaz, eficiente, ele não fica ali gastando palavras. Então ele tem essa facilidade de ser muito objetivo. Qual é o país da energia 3? Os Estados Unidos. Quem já foi para os Estados Unidos sabe, ali é o país do fazer, do acontecer. O Richard menciona isso muito, né? Que um tipo 3 americano, morando nos Estados Unidos, é muito difícil dele sair daquele padrão, dele crescer, dele progredir, porque a cobrança do país, a energia, é toda em cima do sucesso. Daquela coisa do sonho americano. Então ele fala, e eu entendo isso, aquela coisa, como é que você sai desse padrão? Se toda a energia do país já te cobra isso. E ao mesmo tempo ele diz o seguinte: pessoas, principalmente homens, que são cobrados para sucesso, eles não são de energia 3, são de qualquer outro tipo. Morando, são americanos, eles têm também dificuldade ao mesmo tempo, tudo é o equilíbrio, né, da energia, porque eles não têm isso fortemente neles e a sociedade cobra que eles tenham sucesso, tenham, mas eventualmente não é o foco dele. E qual que é o medo do tipo 3? O medo do tipo 3 é o medo do fracasso, porque o foco é o sucesso. E a crença limitante dele, inconsciente, é: eu serei amado e valorizado somente se eu tiver sucesso, desempenho, competência. A defesa do ego. A defesa do ego é a identificação. Então você, tipo 3, se você parar, se auto-observar, analisar, você vai claramente perceber que você se identifica, que essa é a sua defesa do ego, com o quê? Com o sucesso do vencedor. Aí você perde o contato com o seu eu. E aí você precisa estar mais atento para você ir para o caminho do progresso e sair desse padrão, que é o que vai te derrubar dessa coisa do sucesso, do cavalo branco,
que em algum momento da sua vida, como todos os outros tipos, vai te quebrar. Então, tipo 3, esse é o seu padrão. Agora vamos passar para o tipo 4. Como é que chamamos o tipo 4? O individualista. Lembrando que não é para estereotipar, é só para dar um nome pela característica que chame a atenção para a gente ter uma referência, ok? Então vamos lá, qual que é a paixão, o vício do tipo 4? É a inveja, é uma melancolia na verdade, é um sofrimento por aquilo que me falta. E acontece que quando a gente fala em inveja, precisa também explicar que não é uma inveja como essa do nosso vocabulário usual. Aquela inveja ruim, digamos assim, não que tenha inveja boa, mas a inveja, no caso do tipo 4, esse vício, a gente explica ela dizendo o seguinte, a pessoa do tipo 4, elas têm uma sensação de que os outros são mais felizes do que ela, de que são melhores do que ela, tem uma relação com autoestima, é o vício. Então, quando a gente fala em vício, em pecado, cada um sente aquela, vamos dizer, aquela falha, entre aspas, de uma forma. É assim que o tipo 4 sente. E, então, o que acontece com as pessoas desse tipo? Ele tem uma facilidade muito grande de se conectar com as emoções, em profundidade. Ela busca sempre um significado, um propósito nas coisas, em todas as coisas. Ela sente que é especial, que é único ou que quer ser especial ou diferente. É uma verdade muito forte de querer ser autêntico. Esta palavra para o tipo 4 diz muita coisa. Autenticidade. E é muito difícil para as pessoas do tipo 4 esconderem o que elas sentem. E, de novo, é com muita profundidade os sentimentos. Elas são pessoas que gostam de dar um toque especial a tudo que faz. Elas têm essa coisa de uma visão, digamos, artística. Muitos tipo 4 são artistas. Não necessariamente você precisa ser tipo 4 para ser artista, ou todo artista é tipo 4, mas digamos que muitos bons artistas são realmente tipo 4. Tem uma criatividade muito forte, muito forte. Elas têm facilidade em se conectar com as emoções das outras pessoas também, especialmente com a tristeza. Se alguém tiver numa sala, um tipo 4, bem afiado, entra numa sala, ela sabe rapidamente quem está triste naquele ambiente. É realmente incrível. Ela interpreta toda a realidade, sempre. Qualquer realidade ela interpreta com o coração. Elas ajudam, elas têm essa coisa positiva, muito positiva, de ajudar as outras pessoas na busca por um significado e propósito. Isso essa radar delas é bem afiado nesse sentido. Ao mesmo tempo, são pessoas que, de novo, vocês vão lembrar daquele espectro que eu falei, do não sadio, mais sadio, situações de estresse. São pessoas que oscilam muito na questão emocional. No mesmo dia, oscila emocionalmente muito fortemente. Tem uma tendência a um pouco de isolamento, em que fica ali remoendo o passado, né, numa melancolia. E tem essa coisa de achar que as outras pessoas são mais felizes. A inveja é nesse sentido, de achar que os outros são mais felizes, no fundo, que tem mais completude do que ela mesma. E quando está não saudável, tem uma tendência a procurar uma energia em comparar aquilo que lhe falta. De novo, esse sentido da inveja. E se comunicam muito. Isso também é uma característica bastante comum e forte dos tipo 4, de que elas se comunicam muito com símbolos, imagens, cores, essa coisa do artista, né? E um museu
Para um tipo 4 é como uma experiência, é uma coisa muito, quase religiosa, porque está no museu cheio de imagem, de história, né? Eu fiz aí os meus treinamentos em que eu conheci bastante pessoas do tipo 4 e é uma coisa comum, meio que até brincando, muitas pessoas falam que elas choram quase diariamente e algumas chegam a comentar que chora na frente do espelho e é dali que ela tira a energia dela, essa certa melancolia e é aquela coisa do artista mesmo, né? Que ele tira, vamos dizer, a energia dela daquele sofrimento, daquela melancolia e é daquele isolamento para curtir, digamos assim, aquela melancolia que vem a criatividade. É uma coisa de artista mesmo, né? São muitas vezes temperamentais, melancólicos, eu já repeti algumas vezes. Podem ser também trágicos, isso também lhe traz alguma energia. Gostam de drama, filmes, histórias. Por exemplo, filmes franceses, né? Não existe um filme francês que seja alegre, né? Tipo 4 adora filmes franceses. E eles têm um perfeccionismo mais diferente do tipo 1, que é um perfeccionismo mais para as coisas certas, certo, errado, moral, não moral. O perfeccionismo do tipo 4 é uma coisa mais estética, no ambiente. Se o tipo 4 é arrumar a sala da casa dele, colocar aquele sofá verde naquele canto, e você tirar aquilo dali, para ele você mexeu na estética visual, né? Então o tipo 4 tem esse perfeccionismo com essa coisa visual, né? Outra coisa interessante do tipo 4 é que eles são naturalmente sem preconceitos, de qualquer forma ou tipo. Então o tipo 4 com homossexualidade, por exemplo, eles são tipos que têm dificuldade com quem tem esse tipo de preconceito, porque eles são mais neutros nesse sentido. Não estou dizendo que sejam homossexuais ou não, a mentalidade é mais desse tipo de que não tem esse tipo de preconceito. Podem parecer, dependendo do nível, até porque se vestem diferentes, querem ser autênticos, podem parecer naturalmente snobs. Me lembro aqui de um exemplo de um tipo 4 comentando em algum vídeo que eu assisti, e ele comentando que às vezes para sentar numa mesa, se todo mundo está sentado na mesa, na cadeira, ele prefere sentar numa banqueta e ficar um pouco mais distante, não pela distância, mas por ser diferente. Então essa coisa de ser diferente, seja na roupa, nas vestimentas, né, no jeito de sentar, de ficar mais longe, já é essa coisa de buscar a autenticidade, né? E por essa busca de autenticidade, eles odeiam coisas, digamos assim, artificiais, né? Porque eles realmente mergulham nessa coisa do sentimento muito forte, da melancolia. Então esse é o resumo aí da pessoa de tipo 4, que são extremamente emocionais. Falando do país do tipo 4, é a França. O medo do tipo 4 é de ser abandonado. A crença limitante aí, que é sempre inconsciente, eu preciso ser diferente para ser amado. Então foi essa crença que ele em algum momento criou como a personalidade de que ele precisa ser diferente. Por isso essa busca para ser autêntico, diferente, único, né? Porque senão no fundo ele acha que ele não será amado. E a defesa do ego é a introjeção. O que vem a ser a introjeção? Ele pega tudo que está fora e sente tudo muito profundamente. Esse é o padrão básico do tipo 4 quando não está saudável, a introjeção. Ok, vou passar agora para o tipo 5. A palavra, a característica, o adjetivo que a gente usa para o tipo 5 é o investigador. E qual a paixão do tipo 5? É a avareza. Agora, também vale aqui uma explicação de que essa paixão ou vício do tipo 5 não é avareza necessariamente financeira, monetária, como a gente está acostumado a
a associar com essa palavra. Ela é uma avareza, ele tem um apego mental. Desculpe, eu deveria ter dito antes de começar o tipo 5, que agora a gente moveu para os tipos mentais. Tipo 4, ainda ali no tipo emocional, agora tipo 5, tipo mental. E essa avareza do tipo 5, que agora passando para os tipos mentais, falaremos dos 5, 6 e 7, ela é uma avareza por informação, por uma coisa mental, intelectual. Então o que acontece? São pessoas que estão numa constante busca por informação. Eles tendem a ficar isolados, precisam ficar sozinhos, é assim que eles sentem e acumulam, digamos, a energia deles. Eles vão usando sempre a lógica, fatos e dados, estatísticas, são muito intelectuais. Uma coisa interessante do tipo 5 é que o tipo 5 ele é bastante afastado da coisa emocional. Então, são pessoas que têm muito discernimento. Por exemplo, se você precisar de uma opinião intelectual, racional de alguém, e seja um assunto difícil, complexo, que envolva emoções, a melhor pessoa para dar essa opinião para você é um tipo 5, porque ele tem um discernimento, uma lógica livre das emoções, ele tem uma dificuldade no fundo de lidar com as emoções, ele bloqueia isso e o intelectual dele fica mais livre, é mais realmente 100% lógico aí. Uma facilidade grande em fazer análises, são curiosos, estudiosos, pessoas normalmente que falam pouco, economizam nas palavras, não gostam de perder tempo, eles controlam o tempo, então a avareza do tipo 5 é nesse sentido exatamente. Eles controlam o tempo e o espaço deles. Eu conversei uma vez com o tipo 5 e eu disse, como é que é essa coisa da energia do tipo 5, de ficar isolado e estar no meio das pessoas? É como se você tivesse uma bateria e que ela vai perdendo a carga se você ficar no meio de muita gente, estando isolado você recarrega, e ele falou exatamente isso, essa definição de um tipo 5, eu fiz a pergunta e a pessoa foi muito aberta em definir assim, eu estou dizendo aqui para ficar mais claro. Tem uma imaginação muito fértil, né? É o tipo mental muito imaginativo. É bom para lidar com crises, justamente por essa questão de não envolver as emoções em disputas, em coisas do tipo. Isolamento de afeto, de questões sociais, é muito forte com o tipo 5. Aí o que traz uma certa dificuldade de socialização. Uma coisa também que o tipo 5 faz é que ele tem compartimentos na mente, em que ele tem lá tudo dividido. Aqui é o compartimento da família, aqui dos amigos, aqui do trabalho, aqui do conhecimento. É tudo muito compartimentizado, é muito separado na cabeça de um tipo 5. O tipo 5 ele precisa de poucas coisas. Normalmente o tipo 5 ele não tem na casa dele, no quarto dele, as coisas dele não precisam ser assim com muitos móveis ou... São pessoas mais minimalistas, precisam de menos coisas, digamos, físicas. Justamente porque toda a energia deles vem do conhecimento, da informação, do intelecto. É daí que vem, vamos dizer, toda realmente a energia deles. E o tipo 5, ele tem uma tendência a não colocar para o mundo exterior aquilo que ele tem de melhor no fundo, que é tudo aquilo que ele adquiriu de conhecimento. Ele fica ali mantendo para ele aquilo, né? Ele tem uma observação compulsiva, essa coisa da análise dos dados, das informações, uma coisa assim estatística, né? Tem normalmente uma cara que a gente em inglês fala de poker face, né? Uma cara um rosto que não demonstra sentimentos, porque realmente ele tem um mundo mais separado dessa coisa dos sentimentos e que a maioria das pessoas já demonstra o que está sentindo, já com expressões verbais. O tipo 5 não, ele tem uma cara já de jogador de pôquer, digamos assim. São pessoas que, se estiver numa sala, numa palestra, num evento, eles preferem sentar no fundo da sala,
para não serem vistos, não chamar atenção, não ficar ali sugando a energia deles naquele ambiente, então estão mais, vamos dizer, fisicamente afastados realmente. Acontece uma coisa interessante com muitos tipo 5, eles têm essa coisa de reter informação, de ficar mais isolados e tudo isso. Agora, em alguns momentos eu vi uma pessoa muito também experiente de Enneagrama falando, numa observação dos tipos 5, é o seguinte: ele tem essa coisa de reter informação, conhecimento, mas chega um momento, alguns momentos isolados, em que ele parece um caminhão, em que ele está cheio de informação, ele dá marcha ré e despeja a caçamba inteira de uma determinada informação em cima de você. Então é um momento que o tipo 5 está ali empolgado, informação que interessou a ele, e ele dá essa despejada, vamos dizer, você chama atenção, porque é algo meio inconsciente, né, que o tipo 5 faz, mas uma característica interessante e comum até. E eles obtêm, vamos dizer, a energia deles desse diálogo interno, por isso isolamento. Uma outra coisa interessante do tipo 5 é que eles têm uma dificuldade até em se comprometer. Por exemplo, com um compromisso de que, olha, tal dia, tal horário, a gente pode fazer tal coisa. Então, o tipo 5 ele tem uma dificuldade, porque um comprometimento, por menor que seja, digamos, para o tipo 5 já é uma coisa mais emocional, porque um comprometimento significa já um certo comprometimento, um compromisso, um dia, uma data emocional. Então o tipo 5 tem essa dificuldade. É um tipo que, ao mesmo tempo, uma mesma palavra dá para, de uma certa forma, usar como positivo e negativo para o tipo 5, que é desapego, porque o desapego pode ser algo positivo e pode ser algo negativo. Então essa palavra para o tipo 5, ela serve nos dois aspectos. Quando o tipo 5 consegue realmente usar todo esse conhecimento, informação e devolver isso para o mundo, digamos assim, é realmente um grande sinal que o tipo 5 está saudável, naquele aspecto, de novo, que eu falei do saudável, não tão saudável. E outro comentário interessante também que o Richard faz é que o budismo, em um determinado momento, talvez eu faça também as energias das diferentes religiões, e o budismo certamente é uma religião do tipo 5, essa coisa da observação, do desapego, do isolamento, e o budismo certamente atrai as pessoas de tipo 5. Agora, para falar do país, tipo 5, aqui é a Inglaterra. Qual é o medo do tipo 5? O medo do tipo 5 é o medo de ser incapaz. Então ele acumula informação, conhecimento, para que ele não necessite dos outros, porque ele tem um medo de precisar dos outros e dele ser incapaz. E a crença limitante inconsciente do tipo 5 é: o mundo exige muito e eu posso não ter recursos para atender a tudo isso. Por isso esse acúmulo de conhecimento, adoram livros, leituras, informação de todo tipo. E a defesa do ego para o tipo 5 é o isolamento. Isolamento de afeto. Ok? Passando para o tipo 6, que é a palavra, o adjetivo usado aqui. O partidário, ou também o questionador ou precavido. Eu tenho que dizer que eu sou especialista nesse tipo, como a minha mestre Marilena Bigotto diz. Se a gente quiser saber de cada tipo, como realmente funciona ali a psique, o psicológico, a mente, o dia a dia, as ações, mas no sentido do funcionamento, né, dos pensamentos e tudo mais, de um determinado tipo, só a pessoa que é daquele tipo e que consiga articular que o que ela sente, como ela vê o mundo, são os especialistas. Então eu me sinto à vontade agora, mais do que nunca, de falar do tipo 6. Eu sou especialista em tipo 6. Então, qual é a paixão do tipo 6? É o medo. Medo aqui é uma palavra que dá uma conotação talvez difícil de compreender em princípio, mas
é um medo no sentido de paralisação. Então, por exemplo, diferente dos tipos instintivos ou do corpo, lá os 891, em que eles agem, a energia deles é mais vital, a energia do tipo 6 é realmente de paralisar. Quando eu estou em estresse, o que eu faço é paralisar, eu não quero tomar ação, eu quero pensar mais. Então, de novo, lá, se eu estou não sadio, eu estou paralisado, eu não estou fazendo, eu não tomo ação. Aí eu penso em excesso, é assim que funciona a cabeça do tipo 6. São muitas dúvidas, porque a cabeça do tipo 6 tem muito e se. É um discurso meio que limitante, que é e se aquilo acontecer, são cenários, e se aquele outro. E o e se você entrar num loop e não estiver saudável, ele pode ser infinito. E é por isso também que o tipo 6 tem muita ansiedade, porque está sempre pensando no e se, nos cenários, no que pode acontecer no futuro. E se isso pode não ter fim. Então você entra no loop mental, né? Apego muitas vezes às próprias convicções, porque ao mesmo tempo que você tem muita dúvida, o tipo 6 são pessoas que usualmente, dependendo do seu nível de consciência, estando saudável ou não, aquele espectro que eu tenho falado bastante, são pessoas que tendem a precisar de algo maior para guiar, digamos assim, a filosofia de vida deles. Então, militarismo, governo, ou comunismo, ou capitalismo, seja o que for, é uma crença, é algo maior em que eu meio que tiro a minha responsabilidade e passei para alguém, ou para uma entidade, ou para um órgão, ou para um governo, que tem autoridade naquilo. Então fica mais fácil, digamos, para o tipo 6 que eu não preciso indagar tanto, ali tem a resposta, né? Obviamente que isso depende de nível de consciência também. Planejamento. Planejamento é uma palavra muito forte para o tipo 6, porque para eu lidar com o futuro, eu penso bastante e eu tenho que planejar. Então, são pessoas saudáveis muito boas com planejamento. Não saudáveis tendem a planejar, não colocar em ação. De novo, é o bom e velho equilíbrio, né? Tendem a buscar muita segurança, seja financeira, física ou emocional. Tendência a ver perigo em tudo. Então, assim, temos a mente mais calibrada a ver perigos, pequenos perigos. Me lembro bem, inclusive, participando de treinamentos, 4 caminhos, no ECEDES, outras pessoas do tipo 6, a gente faz os painéis em que a gente fala como funcionam as nossas mentes. E eu claramente falei, ali no ECEDES tem alguns objetos na parte de cima, assim, que é um prédio de com um andar, e que me parecia que podia cair aquele objeto. Então eu já tinha medido, vai cair aquilo, copos de vidro no chão. A nossa mente ela é mais afiada para ver esses pequenos perigos, digamos assim, né? Eu tenho uma filha de 5 anos, então o cuidado com ela de cair, de se machucar é excessivo. Eu tenho que me policiar, lembrar, fazer autoobservação para eu não assustar ela, protegê-la, mas sem assustá-la. Então, esse filtro ele é mais calibrado nesse sentido, digamos assim. São pessoas que têm, muitas vezes, por essa coisa do e se, colocar em dúvida a mim mesmo, muitas vezes. Esse excesso de pensamento é uma sensação, muitas vezes, de incapacidade, porque busca muita segurança, eu tenho insegurança, né? Por outro lado, estando saudável, são mentes mais com perspicácia, com bons insights. Eu noto claramente, em épocas em que eu tenho mais consciência, que eu estou mais equilibrado, me vêm os insights quando a minha mente está mais vazia, tranquila e serena. Se eu não estou nesse estágio, eu estou fazendo cenários. E sem cenários a mente fica livre para ter insights, ideias, uma enxurrada de ideias. São pessoas normalmente responsáveis, tendem a ser conservadores. E eu falei já essa coisa do medo, ansiedade, insegurança, pode ser constante se você não sair da sua cabeça, dos seus pensamentos. Podem muitas vezes não se posicionar,
por medo, procura uma resposta final para muita coisa. Então eu vejo isso claramente, posso realmente dizer por mim mesmo, eu tenho uma dificuldade com ambiguidade. Por isso falar demais, querer saber o final das coisas e mais profundo. Por quê? Porque são pessoas que indagam bastante também, se não estiver muito preso no medo, fazem perguntas. Porque não gosta de ambiguidade, gosta de saber da profundidade, entender realmente bastante sobre tudo, mais profundamente. Eu acho que basicamente é isso do tipo 6. O país do tipo 6 é a Alemanha. Eu já estive na Alemanha algumas vezes e gosto da Alemanha, me sinto bem lá, não conhecia do Enneagrama, hoje eu faço conexão, eu acho que é uma energia 6 que tem ali, realmente. Qual é o medo do tipo 6? O medo do tipo 6 é o medo de ser desamparado. A crença limitante, inconsciente do tipo 6 é que o mundo é um lugar perigoso. Então, qual é o mundo ideal para o tipo 6? Um mundo mais seguro. É uma busca constante por segurança. Essa é a motivação do tipo 6, busca por segurança. E qual é a defesa do ego do tipo 6? É a projeção. A projeção é justamente esse padrão de ficar fazendo cenários negativos, esses e se's e aquilo, planejar em excesso. Essa é a defesa do ego do tipo 6. Projeção. E projeta insegurança onde? Nas pessoas, nos ambientes. Mas aquela pessoa falou aquilo, será que é aquilo? Quis dizer isso? É uma ameaça? E aí o e se? Então você tem que estar consciente do seu padrão para sair dessa coisa do ego e poder ir para o caminho da evolução. Vamos agora falar do tipo 7. Qual é o adjetivo que usamos para aquela questão só de facilitar? O entusiasta. Qual é a paixão das pessoas do tipo 7? É a paixão da gula, que também merece uma explicação. É uma dificuldade no sentido de estar no agora. Pessoas que têm também, assim como o tipo 6, ansiedade. Então não é uma gula necessariamente com o usual, com comida, pode até ser, mas é uma dificuldade de estar no presente, no agora. São pessoas que você não diria que são do tipo mental. Elas não parecem estar presas em suas cabeças, mas estão. Elas gostam do quê? De experimentar, de aventuras, de viver a vida, uma busca constante por prazer. São sonhadores, pensando no futuro, gostam de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eles têm uma leveza, uma alegria, trazem alegria para o ambiente. São pessoas que normalmente não aparentam a idade que têm, justamente por essa alegria, por essa leveza. Adoram realmente viajar, aventuras, diversão, conhecer um lugar novo. Elas têm, assim como o tipo 2 e o tipo 9, são dos tipos que têm mais inclinação a vícios. Não todos, não necessariamente, mas eu estou dizendo aqui como uma inclinação, justamente por essa coisa de não viver o presente, da ansiedade. São naturalmente muito otimistas, normalmente têm um bom humor, são pessoas realmente alegres, de bom humor. Elas, por exemplo, são pessoas que fizeram a viagem, que elas tanto gostam de viajar. Elas fazem a viagem, mas já estão pensando na outra viagem, na próxima, né, por conta da ansiedade. E aí tem uma dificuldade em aprofundar, em falar coisas profundas daquela viagem, porque dá uma tocada onde? Na dor. E elas fogem de falar de situações difíceis. Tem uma tendência a ter falta de foco, porque está sempre fazendo uma coisa aqui, outra coisa lá, busca por diversas coisas a serem feitas. Tem também uma tendência a iniciar diversos projetos, mas justamente pela falta de foco, não concluem as tarefas, os projetos. Eu já disse aqui, en passant, mas são generalistas normalmente, dificuldade em aprofundar naquele tema.
elas correm, realmente fogem da dor, de todos os tipos, física e emocional, tem dificuldade em entrar em contato com a dor. Negam problemas, correm do lado negativo das coisas ou escuro das coisas. Meio que dá uma fingida que tudo é bonito e cor-de-rosa. Podem ser aí associados com o Peter Pan, a história do Peter Pan, as pessoas que com a nível de consciência mais baixo que não cresceram, digamos assim. Adoram cores primárias, o Richard fala isso daqui, amarelo, cor de laranja, por exemplo. Estão sempre sorrindo, sempre sorrindo. O que mais eu diria sobre o tipo 7 aqui? Difícil concentração na mesma tarefa, por essa coisa do foco, está sempre buscando uma coisa diferente a fazer, a buscar um novo prazer, então a dificuldade na concentração. E não uma dificuldade em dizer não a eles mesmos. Se ele tem uma necessidade do prazer, o tipo 7, ele se dá aquele direito de se dar aquele prazer, uma dificuldade de se segurar, de dizer não a si mesmo, né? Adoram festas e contar histórias. Então, esse é, digamos, o resumo do tipo 7. Pessoas joviais, que gostam de aventuras, de viagens, dificuldade no foco e que realmente até parece mais jovens do que são, por essa coisa da alegria, tem uma energia alegre realmente. Qual é o país do tipo 7? É o nosso país, o Brasil. O Brasil tem energia tipo 7. Qual é o medo? O medo do tipo 7 é que o mundo me limite, tire a minha liberdade. Esse é o medo do tipo 7. Uma palavra muito forte de ordem realmente para o tipo 7 é liberdade. Se você mexer na liberdade, prender um tipo 7 é uma coisa muito pesada, muito forte para eles. Eles querem estar no mundo. Qual é a crença limitante, inconsciente do tipo 7? Em algum momento ele criou a defesa do ego, a personalidade, é que o mundo gera dor e frustração. Que o mundo gera dor. Eu não quero a dor, eu fujo da dor. E qual é a defesa do ego do tipo 7? É a racionalização. Racionalização é contar uma história para justificar alguma coisa. É mental, é o raciocínio. Então o tipo 7 usa da racionalização para justificar algum comportamento dele que tenha sido inconsciente, digamos assim. Esse é o tipo 7. Agora passamos para o tipo 8. Tipo 8, lembrando que agora estamos passando para o tipo físico ou instintivo. O tipo 8 do tipo físico ou instintivo, chamamos tipo 8 para colocar aquela palavrinha, adjetivo que colocamos para cada um dos tipos, chamamos de o desafiador. Qual é a paixão do tipo 8? A paixão do tipo 8 é a luxúria. E não é luxúria necessariamente, pode até ser, mas não necessariamente a luxúria que nos remete a uma coisa sexual. Não é essa conotação da paixão ou do vício do tipo 8. É uma conotação de excesso. Excesso em todos os sentidos. O tipo 8 são pessoas que elas têm muita energia. Um tipo 8 chega num ambiente, você percebe que ele chegou. Tem muita energia. Os tipo 8, eles têm uma força vital. O olhar do tipo 8 é uma coisa muito forte, é muita energia, é muita autoconfiança. O tipo 8 realmente não passa desapercebido. São pessoas que gostam de desafiar o status quo e colocar desafios para eles mesmos. Não tem medo, realmente é o contrário, vamos dizer, do tipo 6, que tem medo. O tipo 8 não sabe o que é ter medo. Eles têm muito gosto, o que motiva eles é o poder, a força. Palavras de ordem para o tipo 8 é poder e força. Vai na frente, gosta de liderar, tem iniciativa. O tipo 8 gosta de fazer, ele não consegue ficar sem fazer, ele faz. Muitas vezes, dependendo do nível de consciência, ele faz pelo impulso. Lembrem que é instintivo, o tipo 8 ele está mais no corpo, ele age.
só que ele age não necessariamente pensado. E aí o tipo 8 pode fazer o quê? Gerar retrabalhos para ele mesmo, arrependimentos, porque ele agiu no impulso, né? Não gosta de forma alguma de ser controlado, tem uma comunicação muito franca e direta, assertivo ao extremo. Muitos tipo 8, principalmente ali no estresse, naquela coisa do não saudável, eles não percebem, realmente não percebem. Eles são assertivos ao extremo, que esbarra na agressividade, né? E é por conta daquela energia, digamos, em excesso, né? Tendem a ter uma abordagem tudo ou nada na vida, aquela coisa do 880. Se é para fazer, vamos fazer agora. Realmente impossível, eu já falei, age antes, pensa depois, obedecendo aquele instinto da ação, né? E para eles é natural essa assertividade, não percebe o tom, porque realmente tem muita energia. Valorizam também muitas questões de justiça, são, digamos assim, os defensores dos fracos. Eles, por essa força toda, têm um radar para saber onde está o poder. Aquela coisa de tem gente que entra na sala, sabe quem está triste, o outro chega numa sala, o tipo 6 sabe onde está a ameaça, de repente, o tipo 2 sabe o que eu tenho que fazer para eu agradar, o tipo 8 ele chega numa sala, o radar dele é para quê? Ele sabe quem tem a força e o poder, ele é atraído pela força e o poder daquele ambiente. Tem uma determinação muito forte, e uma força no olhar, a autoconfiança, domínio e controle assim, das pessoas e dos espaços. E aí o tipo 8 tem qual dificuldade? Uma dificuldade tremenda do tipo 8 é a vulnerabilidade. O tipo 8 não expressa vulnerabilidade, raramente. Ele tem que estar realmente muito saudável, nível de consciência alto, senão não expressa. Qualquer sinal de fraqueza para ele é algo que realmente ele não consegue fazer. Por essa conta de fazer demais, de ter toda essa energia, o tipo 8 muitas vezes ele pode ter uma sobrecarga, porque ele é tão autoconfiante que dá conta de tudo, que ele acaba tendo uma sobrecarga nele mesmo, essa questão do excesso, né? Eles gostam de ajudar, gostam realmente muito de ajudar, de ser tipo um coach, de que ele sabe o que as pessoas precisam para crescer, para fazer, para melhorar, para desenvolver, mas muitas vezes por essa coisa da energia, e dependendo de novo do nível de consciência, isso tudo é dependendo obviamente do nível de consciência, o espectro que eu tenho tanto falado, ele pode ter uma mão muito pesada para ajudar, mas no final acaba meio que batendo na pessoa, né? Ele não percebe, ele quer ajudar, mas a outra pessoa percebe. E muita intensidade que algumas vezes pode parecer, para quem não está naquela energia, parece realmente como falta de sensibilidade, falta de ternura, porque são mais duros, mais energéticos, mais pesados, né? E a atenção do tipo 8 vai para os extremos, para os excessos. O Richard faz um comentário no vídeo dele, que eu vou repetir aqui, e eu já presenciei, conheço bastante gente de tipo 8, e todos nós, obviamente, temos nossos momentos de estresse menos saudáveis, e o tipo 8, ele gosta de criar conexão, ele cria conexão através do embate. Então, como ele não gosta de fraqueza, ele é muito forte, tem muita energia, muitas vezes ele meio que bate ou desafia outra pessoa. E o exemplo que o Richard contou foi que ele estava numa palestra e um garoto, um rapaz, fez a ele muitos desafios, perguntas fortes. E aí um colega do Richard disse a ele, aquele rapaz assim que fez as perguntas, ele quer te conhecer. Ele disse que gosta de você. E o Richard falou, mas como assim? Ele ficou me desafiando, meio que até me provocando, meio que me batendo, entre aspas. E ele falou, não, mas justamente, você esqueceu, ele é um tipo 8. E o Richard disse, claro, lembrei, poxa, é assim que o tipo 8 cria a conexão com embate, com desafio, porque ele admira quem é forte, ele não gosta de fraqueza. Então, você
que é tipo 8, deve saber disso conscientemente em alguns momentos. E você que conhece tipo 8, é importante saber disso também, porque é assim que funciona a psique, digamos assim, do tipo 8. Eu fiz também um treinamento e com a Caroline de Moraes também, que eu gosto aí do nosso mundo do Enneagrama aqui no Brasil, e ela fez um comentário que eu vou comentar aqui, que ela colocou o exemplo de uma pessoa, uma mulher que com os filhos era muito dura, e ela deu a ideia dela gravar ela mesma. E a mulher aceitou essa sugestão, gravou ela conversando com o filho no relacionamento, e depois ela assistir ela mesma falando com o filho, foi que ela percebeu que ela realmente tem uma agressividade, uma energia muito forte, um desafio meio que extremo, e que o filho reclamava e ela não percebia. Depois de se ver gravada foi que ela se deu conta. Então, assim, não estou dizendo para sair por aí gravando os tipo 8, não, obviamente tem que pedir permissão e tem que ser uma decisão da pessoa, mas eu estou dizendo isso como exemplo de que umas coisas podem ser inconscientes, é uma busca pelo poder, ela admira o poder e a força, né? E uma habilidade do tipo 8 em suportar a dor assim, muito alta, uma habilidade realmente muito forte nesse sentido. O tipo 8 também tem uma coisa de proteger os eleitos dele, ele tem uma fortaleza, realmente uma força muito grande. O Richard fala muito do tipo 8 e deu vários exemplos, eu estou fazendo aqui o mesmo. Ele fala que a mãe dele era tipo 8, e essa coisa de que o tipo 8 tem os seus eleitos e uma fortaleza. E quem está dentro daquela fortaleza do tipo 8, você está bem, porque o tipo 8 vai te proteger até a morte, e aquela fortaleza ninguém mexe, ninguém entra, né? E é importante lembrar que lá no fundo do tipo 8 existe um menino ou uma menina vulnerável e um coração enorme que o tipo 8 tem para te ajudar. Só precisa equilibrar essa coisa da agressividade, da energia, e assim como todos os outros tipos tem a questão do espectro que eu tanto falei. Qual é o país do tipo 8? É a Espanha. O medo do tipo 8 é o medo de ser machucado, de ser fraco, de ser vulnerável. A crença limitante, inconsciente do tipo 8. Os fracos serão oprimidos. O mundo é um lugar para os fortes. É essa a leitura inconsciente do tipo 8. E qual é a defesa do ego do tipo 8? A defesa do ego do tipo 8 é a negação. É uma dificuldade de dizer que precisa de ajuda. Ele nega, confunde com a mentira, mas é inconsciente, a negação é inconsciente. Eu tenho um amigo tipo 8, num caminho de desenvolvimento assim, muito forte, e que ele falou uma vez uma frase que me gravou muito, que ele disse: a negação é tão forte em mim que às vezes eu não sei se eu nego o que eu estou negando. E eu entendo ele perfeitamente, porque no meu caso, a minha defesa do ego é projeção. E eu já me peguei nessa coisa da autoobservação, em projeção, que eu não sei se eu estou projetando ou se é realidade. Então, para o tipo 8 é a negação, a defesa do ego. Ok, passando agora para o tipo 9, o último tipo aqui do nosso vídeo sobre todos os tipos do Enneagrama. O tipo 9, a palavra é o pacifista, o mediador. Qual que é a paixão do tipo 9? A paixão do tipo 9 é a preguiça, ou assídia, como a palavra que veio lá dos padres do deserto, e quando eu fizer o vídeo da origem eu vou falar em detalhes de cada uma dessas paixões ou vícios. Mas é uma preguiça mais no sentido assim do esquecimento do próprio valor. Os tipo 9, eu tenho amigos, conheço gente tipo 9, eles são muito gente boa, vamos dizer assim, são bonachões, são uma energia tranquila, eles são realmente muito, muito, muito bacanas, eles são agradáveis, eles são legais. E o Richard fala muito dos tipos instintivos, e ele fala que o tipo 8, falando um pouquinho dessa energia, o tipo 8 tem essa energia para fora, né?
que ele devolve para o mundo essa coisa de energia, por isso um pouco de parecer agressividade. O tipo 1 tem energia para dentro e para fora. Então o tipo 1 ele tem essa coisa também da raiva, ele solta às vezes, né? E se cobra. O tipo 9 não, a raiva dele, ele também tem raiva, não parece. Mas a emoção de base do tipo 9 também é raiva, acontece que está para dentro. Ele segura a raiva, ele amortece, ele bota no corpo dele mesmo a raiva ali e fica ali dentro. E o que acontece é, eles têm uma visão muito inclusiva, são pessoas que consideram todos os pontos de vista. Eles não gostam de conflito, a busca deles é por harmonia. Eles têm uma questão de tolerância, de colaboração, uma estabilidade emocional muito forte. Eu tenho um amigo tipo 9, uma estabilidade emocional realmente forte, não tem ansiedade, ao contrário da minha tendência, né? E não é à toa que, quando eu falar sobre as flechas do Eneagrama, o caminho de progresso do tipo 6 é justamente o tipo 9, sem ansiedade, né? Ele coloca atenção, muitas vezes, o tipo 9 no que é prioridade para os outros e esquece dele. Veja que esse é justamente o vício dele. Ele é muito bacana, faz muita coisa, não tem preguiça na prática, para os outros, mas esquece dele. Muitas vezes esquece até de cuidar da saúde dele, mas está sempre ajudando os demais. Eles têm uma sensação, uma energia de tranquilidade, até os movimentos são vagarosos, não expressa também muito o que está sentindo. Dificuldade, como eu disse, em entender a sua própria importância. Eles meio que desligam do mundo quando tem um conflito, ele sai do ar, ele bota essa raiva para dentro e ele desliga, vamos dizer assim. Pode até passar desapercebido no ambiente. Você no treinamento, o tipo 9, ele está na dele, ele não quer realmente aparecer, não quer conflito, gosta da harmonia, ele passa desapercebido. O Richard fala que tem 2 irmãos, um irmão e uma irmã, tipo 9. E que eles falam isso, deixa a gente aqui, esquece da gente, não tem problema, estamos aqui no nosso canto, porque ele é mais bonachão, vamos dizer assim, essa é a energia dele realmente. Tem uma tendência à autodepreciação, por não cuidar dele mesmo, dificuldade em dizer não, forte, porque dizer não é uma forma de conflito, que o tipo 9 foge de conflito realmente. Ele se autoanula muitas vezes, porque não coloca a sua voz, não dá a sua opinião na tentativa de agradar os outros. Não é um agradar os outros como o tipo 2 para ser amado, mas é agradar para fugir do conflito, para manter a harmonia, né? E aí a atenção dele vai para a necessidade do ambiente e não a dele, né? Eles precisam normalmente de uma estrutura, de uma rotina, porque senão eles não vão para a ação certa, fazer as coisas, digamos assim. Uma dificuldade em estabelecer prioridades, eles fazem as coisas, mas tem dificuldade em estabelecer prioridades, são naturalmente pacifistas, por essa coisa de fugir do conflito a qualquer custo. Não demonstram também muitas emoções na face, o tipo 9 raramente demonstra emoção, porque está ali querendo manter a harmonia, né? E são naturalmente muito humildes. O Richard até fala que não é à toa que o tipo 9 está em cima ali no diagrama do Eneagrama, no símbolo, porque é o tipo que já está mais com o ego mais baixo, mais tranquilo, né? Lembrando que personalidade é sempre uma coisa do ego, uma defesa que cada um no seu tipo, na sua personalidade, criou a defesa. O tipo 9 parece realmente essa coisa de ser mais bonachão, legal, gente boa, bacana. Ele está mais longe do ego, o ego dele já está mais, vamos dizer, mais tranquilo, digamos assim. E qual é o país do tipo 9? O país do tipo 9 é a Índia. E eu gosto do comentário do Richard aqui também, que ele fala diversos vilarejos distantes. Ele fala que ele já visitou ilhas ali nas Filipinas. A impressão que ele dá naquela ilha é que todo mundo é mais preguiçoso, entre aspas, mas é que todo mundo é mais tranquilo realmente. Então, onde a civilização não chegou, digamos, são os lugares ali o local dos tipo 9, né? Qual é o medo do tipo 9? É um medo de ser abandonado e de não ser valorizado. A crença limitante inconsciente do tipo 9 é que o mundo tirou a minha importância. E a defesa do ego do tipo 9 é a chamada
narcotização. O que vem a ser essa narcotização? É justamente essa adormecida que ele dá essa entediada, ele se afasta. Então, é essa a defesa do ego do tipo 9. Bom, chegamos ao fim aqui, espero que tenham gostado, que tenham identificado o seu tipo e, novamente, como eu disse no início, caso não tenha identificado, lá no meu website cicloessência.com.br tem os meus contatos, é só entrar em contato, eu posso te ajudar a identificar o seu tipo para que você aí passe para o caminho da autoobservação e possa ter uma vida mais bacaninha. Obrigado, por favor, se puder dar um like no vídeo, inscrever no canal, ajuda a manter esse conteúdo no ar. Obrigado, abraço.